Nicholas Herres, um artigo sobre pensamento, 1923. Muitas vezes repetimos a palavra pensamento. É muito bom perceber que o pensamento é o maior poder motivador, mas raramente aplicamos esse poder do pensamento. E raramente nos controlamos, e raramente direcionamos nossos pensamentos nos caminhos corretos. Enquanto pensamos que temos um pensamento, talvez tenhamos 100 pensamentos, e eles estão voando através de nossa aura como pequenos insetos. Certamente, temos um efeito nesses pequenos pensamentos. Se pudéssemos tirar, e foram tiradas, fotografias de nossas auras, poderíamos ver que elas estão cheias de pequenos pontos pretos e acinzentados, parecidos com insetos. Essas manchas são pontos de ignorância. Se pudéssemos perceber que um grande pensamento é invencível e temos que nos esforçar para saber como produzir esse pensamento, poderíamos entender como esses pontos gradualmente desapareceriam. Em uma fotografia que foi tirada inesperadamente, 2 raios de luz se estenderam dos ombros. E então, o que aconteceu neste momento particular foi verificado. Descobriu-se que nesse momento um pensamento belo e desinteressado foi gerado. E porque foi altruísta e criativo, manifestou-se de imediato como belos raios de luz. Quem sabe, talvez daqui a algum tempo, teremos fotografias dos candidatos à eleição para cargos públicos, para que tenhamos certificados reais em vez de escritos. E então teremos os fatos e apenas os fatos. E se sabemos que existe apenas uma luz, seguiremos essa luz. Isso é muito encorajador, porque às vezes se vai em uma direção, embora talvez haja muitas maneiras diferentes de ir. Não devemos nos desanimar, porque só há um caminho para subir e um caminho para baixo. Nada é estático. Agora, tome um aspecto disso. De acordo com a lei, cada ascensão está conectada com um estado criativo da mente. Toda a história prova que nenhum homem que teve um estado criativo da mente é esquecido. Não estou falando aqui de qualquer campo definido, como a arte expressa em tela, ou pedra, ou qualquer outro material, mas no sentido do belo, isto é, a expressão da beleza de toda uma vida. Às vezes, essa expressão é transferida para a tela ou outros materiais, mas muitas vezes é expressa em pensamentos. E estamos embelezando o espaço, estamos conectando os planetas, pois no pensamento não há espaço nem tempo. Disse-se que um homem no momento do pensamento é diferente em peso. Assim é. Pode ser provado que em um momento de forte pensamento criativo, a pessoa fica mais leve. Ouvimos dizer que São João de la Cruz e Santa Teresa às vezes foram levantadas até o teto, e isso não é um milagre inexplicável, mas pode ser provado. Talvez você tenha visto experimentos científicos que provam que durante pensamentos intensos perdemos peso
e podemos ser elevados. É uma lei física, uma lei criativa. Então, mais uma vez, vemos que essas leis construtivas que você está expressando estão se aproximando das leis eternas. Você está expressando a mais alta forma de pensamento. Você está em cooperação com a consciência suprema. Não é maravilhoso ter em sua mente criativa esse belo pensamento de que você está em cooperação com o belo? Isso mostra sua força, porque durante este momento de cooperação direta com o Supremo, você está produzindo algo para a próxima evolução, para a próxima vida. É o eterno objetivo de subir a esta vida. É uma linda lei, e ninguém pode dizer de que maneira sua arte pode ser aplicada, porque é para algum propósito. Você não pode mencionar nada sem sentido, forma ou propósito. Talvez tudo tenha propósito, mas lembre-se que esse propósito deveria ser lindo. Muitas vezes temos queixas sobre problemas insolúveis nas nossas vidas e nas das famílias. Se você deve preencher sua vida e a vida de seus parentes e amigos mais próximos com este sentido do belo, para que tudo feio vá gradualmente desaparecer, então você é deixado neste constante entusiasmo do belo. Isto é para todos, não para poucos. Quando podemos dizer que até mesmo as prisões podem ser embelezadas, então não teremos mais prisões. E aqui não nos referimos apenas às prisões materiais, mas às prisões do espírito. E então podemos sonhar com uma vida unida e construtiva. Quando falamos sobre arte aplicada, muitas vezes essa palavra horrenda, arte comercial, é usada. Esta é uma expressão horrorosa e não deve ser permitida. O que é arte? Devemos ter algo bonito e algo feio. E se temos um belo objeto doméstico de Benvenuto Cellini, isso é uma obra de arte. Por outro lado, às vezes vemos algo que é feio em si mesmo, independentemente de seu uso, e então isso pode ser chamado justamente de arte comercial. Então, na arte, devemos usar este princípio do belo, mas devemos nos lembrar de aplicar a arte na vida cotidiana. Mesmo os pisos podem ser lavados lindamente, pois não há arte pequena e nenhuma grande arte. Repetindo constantemente o belo, o belo, o belo, você está começando a ser construtivo. A negação feia, esse é o símbolo da ignorância. E essa ignorância emanará. E não devemos ter medo de colocar diante de nós este pensamento constante. O iniciante geralmente fica perplexo sobre como ser criativo. O pensamento vem primeiro. Deve-se estudar a lei, quando estudar cores e em seguida, no futuro, criar. Mas é preciso criar desde o começo. As crianças devem ser ensinadas a criar. O estudante deve declarar a lei eterna da construção, não apenas para a ideia abstrata, mas para o pensamento eterno, para que as leis estejam na mente e não apenas nas mãos. Quantas pinturas você pode criar do ponto de vista das leis? Eles são perfeitos deste ponto de vista. E ainda assim, se você perguntar ao pintor se ele usa essas leis, ele dirá não.
Isso mostra que a lei não é o todo, e ele sabe disso. Assim, enquanto defendemos que você estude a lei, é essa lei que o ajudará a se expressar, porque estamos confiantes de que nascemos artistas e a lei o ajudará a se expressar. Mas muitas vezes não estamos preparados para prestar atenção em todos os detalhes da nossa vida. Coloque diante de você um objeto simples. Olhe para ele, feche os seus olhos e imagine-o. Diga-me quão sincera, quão clara e quão aguda será essa impressão. Mesmo que às vezes não nos lembremos da cor definida e da linha definida. Mas é aconselhável praticar esse experimento todos os dias. Quando você tiver alguns minutos, coloque diante de si algum artefato, algo simples, e depois tente imaginar esse objeto e tente obter essa impressão no terceiro olho. Você verá que não há nada sobrenatural nisso, e você finalmente perceberá que é claro, afiado e simples para você. Todo mundo já ouviu falar de Saint-Germain, que advertiu a França antes da Revolução Francesa. Estude sua biografia. É dito como um fato histórico que ele poderia conduzir 3 conversas e escrever 2 letras diferentes, uma com cada mão. Isso não é sobrenatural, mas apenas prova de que sua consciência era muito refinada, muito bem desenvolvida. No caso de um pianista, 2 mãos estão sendo usadas e cada uma está conduzindo um tema diferente. E ainda assim, ele é capaz de conduzir uma conversa ao mesmo tempo. Então, se alguém aprende a consertar a consciência de certas coisas, é capaz de produzir os chamados milagres. Algumas pessoas dizem que isso é impossível, mas tente explicar o milagre de um pianista conduzindo uma conversa, talvez 2, enquanto ele toca. Aqui temos a abordagem para um milagre e temos que perceber quantas coisas relatadas como fenômenos, como algo sobrenatural, estão na realidade muito perto de nós e elas poderiam e deveriam ser manifestadas. Quando aprendemos a dirigir nossa consciência, podemos fixar nossa mente em algo bastante definido. Estamos nos preparando para a próxima evolução e acho que todo mundo tem que pensar sobre essa próxima evolução, a vida da próxima geração. Você é responsável pela próxima geração e não pode evitar isso. Nós também podemos obter grande felicidade de um pensamento bonito. Alguns de vocês estão lendo Agni Yoga. Talvez você tenha algumas perguntas que cada um veja na própria vida e tenho certeza de que com sincera e honesta atenção, cada um pode encontrar algo incomum em sua própria vida. Recentemente me dirigi a um grupo de jovens e quando pedi a eles que relatassem algo incomum em suas vidas, eles disseram que não havia nada em comum, dizendo que a vida deles era bem rotineira. Eles me disseram que quando estavam indo para as montanhas, coisas bonitas ocorreram, mas que eles não conseguiram encontrar nada em comum no tumulto da cidade. Eu insisti que pensassem um pouco e certamente algo viria à mente deles. Então, a partir de um deles, ouvi que no momento em que sua tia morreu, eles ouviram um sino estranho tocar. E então, viram algo como uma nuvem passando por cima de suas cabeças.
Então, em meia hora, muitos outros se lembraram de manifestações e fatos maravilhosos, e todos foram elevados. E dentro das próximas 3 semanas, cada membro do grupo me contou alguns fatos belos e interessantes e surpreendentes em sua vida. Então, temos apenas que coletar todos os belos fatos e relacioná-los direta e honestamente. Todos pretendem ser honestos, mas é raro que os fatos sejam dados honestamente, mesmo no caso dos cientistas que precisam lidar com os fatos. Muitos deles não aceitam os fatos honestamente, sem superstição. Se alguém começa a ver, tenha certeza de que ela não é bonita. Mas todo ser humano tem coração, e ainda coração é coração. Então, se não formos capazes de abrir este coração, provavelmente nossa chave não se encaixa neste cofre sagrado. E certamente tal chave não é bonita o suficiente. Muitas vezes, ouvimos que em alguns lares a arte não pode ser introduzida, que as pessoas ali acham que a arte é desnecessária. Nestes casos, como eles podem mostrar que o belo tem valor? Como durante as revoluções, quando a propriedade e o dinheiro foram destruídos, os objetos de arte foram preservados. E por longos períodos, o país pôde existir sobre a renda dos objetos artísticos. Mantenha esse fato em mente. E em algum momento você poderá provar a alguém o quanto o valor desses objetos aumenta em tempos de guerra e revoluções. Peça-lhe para dar o valor exato de uma ação. Verá que isto é impossível. Muito depende da demanda. Para um homem, isso significará uma coisa, para outro, uma outra coisa. Muitas vezes, um objeto que parece ter pouco valor revela-se de grande valor e é praticamente inestimável. Frequentemente, banqueiros e empresários foram eliminados durante uma revolução, enquanto artistas e colecionadores de arte sobreviveram. Assim, a produção criativa sobrevive, a invenção científica sobrevive e o pensamento sobrevive. Então, vamos aprender a direcionar todos os nossos pensamentos na direção do belo. Espero que no ano que vem eu o encontre aqui novamente, um passo mais avançado em poder criativo, e sentirei em suas consciências as manifestações de seu trabalho. Espero sentir que vocês estão crescendo e criando constantemente. Aqui o professor Heres perguntou à turma se havia alguma dúvida. Um estudante perguntou o seguinte: como se pode aplicar a Agni Yoga à vida cotidiana? Resposta: a questão em tudo na vida é como aplicar os princípios. Primeiro devemos perceber que esse poder psíquico existe e está dentro de nós mesmos. E então, precisamos aprender a liberá-lo. Em todos os contos de fadas, ouvimos falar de portas fechadas, tesouros escondidos, a serem abertos apenas por uma chave mágica. Dentro de nós mesmos, os venenos de raiva e irritação se acumulam e são fechados. E para superar o poder destes, devemos liberá-los. Da mesma forma, o câncer é formado, segurando e coletando venenos que nos destroem se não forem liberados. Houve casos de câncer sendo curados pelo poder psíquico. Aprenda a liberar todos os pensamentos venenosos. Veja as faíscas e as luzes e estude essas luzes. E então
você criará algo para o futuro da humanidade que é realmente